Olá, eu sou Rafael Rodrigues, consultor musical, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre música, música boa, música cristã. E eu já quero te fazer um alerta. A aula de hoje, esse aulão aqui, é justamente para poder acender uma luzinha, tá bom, na sua mente, que é muito preocupante, mas você tem que se atentar, tá bom? Antes disso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já dá o seu like e ativa o sininho, porque todas as terças e quintas tem aula nova no canal. E aí quando você está com o sininho ativado, chega para você através do seu e-mail, do seu celular, chega ali avisando, olha, tem aula nova lá no canal do Rafael Rodrigues, Comunidade Carreira Musical. E por falar em comunidade carreira musical, aqui embaixo tem um link para você cair lá dentro da comunidade, tá bom? Dentro da comunidade tem muitos assuntos, você que não é filiado ao ECAD, você vai fazer parte do ECAD, você que ainda não tem um contrato com uma distribuidora, vai cair dentro de uma distribuidora, enfim. No final dessa aula eu te explico direitinho sobre a comunidade carreira musical. Por que eu falei no início que a aula de hoje é um grande alerta? Porque de fato é um alerta. Tem muitos cantores que estão aproveitando essa época, esse período agora em que nós estamos vivendo de expansão da era digital, e aí vem redes sociais, vem YouTube, e aí você tem a oportunidade de consolidar ou de crescer a sua carreira junto, fazendo parcerias com outros cantores e fazem feat. Até aí tudo bem, tudo ótimo. Mas você tem que observar alguns detalhes na hora de fazer feat. Tá, Rafael, o que é um feat? Feat é quando você chama outro cantor, chama uma outra pessoa para poder fazer uma parceria contigo em algum projeto. Vamos lá. Seja em 2020, por exemplo, eu estou gravando agora em junho de 2020. Em 2020 a gente está num crescimento muito grande das lives compartilhadas. Então tem muitos cantores que fazem lives compartilhadas no Instagram, por exemplo, fazem live dentro do YouTube e aí chamam pessoas para poder participar, parceiros para poder participar das lives. Isso é ótimo. Então, aproveitar esse período para fazer as lives compartilhadas, muito bom. Só que você tem que observar bem que tipo de pessoa você atrai para dentro da sua rede social. Por que eu coloquei o título dessa aula de hoje sobre cantor cristão e a música secular? Porque tem muitos cantores que estão tão preocupados em números, em crescer os seus números, em aumentar os seus números, que eles já não começaram a passar, já tiraram completamente aquela peneira de observar essa outra pessoa que eu estou chamando para parceiro, ou essa pessoa que está me convidando para parceria, tem alguma coisa a ver com o meu propósito? Tem alguma coisa a ver com o meu ministério, com o meu chamado, com aquilo que eu fui levantado por Deus, ou que eu estou sendo levantado por Deus para poder ministrar? Porque é o seguinte, nós temos visto muito, nós que eu digo todo mundo, não precisa ser profissional da música para poder observar, que dentro do meio cristão tem muitos cantores, muitas bandas que estão se misturando com cantores que não pregam o evangelho, que não têm um testemunho de evangelho. Muitos mesmo já têm subido, por exemplo, em palcos, em carnaval, sabe, para cantar música gospel em carnaval. Então a gente começa a pensar assim, será que isso realmente vale a pena? Qual é o benefício de uma pessoa gravar, por exemplo, um clipe com alguém que não faz parte do meio cristão e coloca aquele clipe ali ou aquela música como algo que vai ser um hit, que vai crescer? Qual é o propósito? Que tipo de público está atraindo? Porque se você for observar bem, você tem um propósito. E cantar lá para fora, cantar para pessoas que estão fora, isso é muito bom. Agora, se misturar com o meio é muito perigoso, é muito complicado. Eu vi em algum tempo atrás, alguns meses, na verdade eu acredito que até alguns anos atrás, eu ouvi uma cantora de música cristã falando assim, a partir de agora eu vou voltar aos palcos do mundo porque é um chamado de Deus para que eu entre na Babilônia e lá na Babilônia eu cante para as pessoas e atraia para o Senhor. Olha só, essa pessoa usou esse argumento para poder voltar a cantar em shows, em trios elétricos, em lugares do mundo. Pouco tempo depois, o testemunho dessa cantora demonstrou que não tinha nada dessa história de que eu vou lá para fora para poder atrair as pessoas para dentro da igreja. Você não precisa sair ali do seu ministério, da sua congregação ou do propósito que Deus tem para você atrair pessoas.
Isso eu vejo, assim, sendo bem sincero, como desculpa de muitos cantores. Usam a desculpa, o pretexto de que eu vou cantar para quem está lá no mundo, e na verdade é um pretexto para ganhar dinheiro, para ganhar fama, popularidade, para crescer nas suas redes, para poder aumentar a sua leva de fãs. Geralmente é muito isso que tem acontecido. Eu não estou generalizando aqui, mas se você parar para observar os cantores que hoje eles têm cantado ou misturado o seu ministério com o ministério secular, você pode parar e observar qual é o testemunho que eles têm dado pouco tempo depois, ou durante o próprio período. Aí eu quero te falar, você que é ministro de louvor dentro de uma igreja, dentro da congregação, porque eu falo para cantores e compositores de música cristã, e muitos dos cantores e compositores de música cristã, talvez até você mesmo, seja aquela pessoa que está no altar da igreja, da sua congregação local. E aí você começa a ver nas redes sociais, você começa a ver no YouTube, por exemplo, clipes de pessoas que estão fazendo sucesso com músicas melódicas, lindas, que falam até muitas vezes de Jesus, e você coloca no altar. Você já parou para observar qual é a conduta de vida da pessoa que está liberando essa canção, para você colocar em cima do altar? Outra coisa, você acha que realmente vale a pena você pegar uma música de uma pessoa só porque está fazendo sucesso, que tenha algum vínculo com um cantor do mundo, que tenha algum vínculo com um cantor secular, e você acha mesmo que é interessante você colocar no altar da sua igreja? Eu tenho visto, nesse ano de 2020, principalmente, começou em 2019, mas eu tenho visto nesse ano de 2020, por exemplo, uma falta de critérios na hora dos cantores se levantarem com canções, sabe? Coloca qualquer tipo de música, qualquer tipo de canção e fala, isso aqui também vai adorar ao Senhor, porque todo ser que respira e louva ao Senhor. Eu já ouvi essa desculpa. Mas se você é uma pessoa que está construindo um ministério com propósito, uma pessoa que está construindo um ministério que realmente vai fazer diferença na sua vida, você vai continuar usando a peneira do Espírito Santo para poder observar o que você vai liberar na vida das pessoas. E deixa eu só te falar uma coisa. Eu tenho a comunidade Carreira Musical. O link está aqui embaixo, como eu te falei. Assiste toda essa aula. Depois, no final, você vem para esse link e vai direto para a comunidade Carreira Musical. Mas durante um tempo, quando eu comecei a trabalhar com comunidade de carreira musical, em 2019, eu fiquei pensando assim, eu coloco cantores de uma maneira geral, porque eu tenho 12 anos de caminhada na música, no teatro musical, então já tem muito tempo de conhecimento em todas as áreas. E aí eu fiquei pensando, eu coloco para todo mundo, eu deixo generalizado, eu não segmento apenas para música cristã, o que eu faço? E aí eu fui realmente procurar o entendimento e a direção de Deus. Eu fiz várias pesquisas e eu vi que muitas das pessoas, muitos dos consultores, produtores que trabalham com música de uma maneira geral, muitos desses, eles são de alguma igreja, eles são de alguma congregação, mas eles omitem isso. Talvez porque o mercado, eu quero crescer no mercado, eu quero alcançar públicos maiores, eu quero alcançar mais cantores, então se eu segmentar somente para música gospel não é tão interessante. Eu já ouvi isso de profissionais da música. Mas aí eu fui entender qual é o meu propósito. Se o meu propósito é realmente levantar um exército de adoradores que tem conhecimento, que tem um propósito de reino, que não se curvam para essas modinhas do mundo, mas que estão sempre dispostos a fazer a diferença e ser a diferença através do ministério mesmo, porque eu quero falar para você que tem ministério, eu não preciso falar para você que é só um cantor doido para fazer carreira e para ganhar dinheiro e para ter cachês caros e para ter uma legião de fãs atrás de você. Se você é esse tipo de pessoa, sai daqui. Agora, se você é uma pessoa que tem realmente propósito, se você é uma pessoa que quer transformar pessoas, que quer levar o evangelho, então esse é o seu lugar. Aqui eu falo para você, e eu já te digo logo, toma muito cuidado com aquilo que você grava, toma muito cuidado com as músicas que você canta, observa quem é que está lançando essa música, e quando você for lançar o seu material, observa de onde você está buscando, que fonte que você está bebendo. Conheço muitos cantores que eles não são compositores, e aí eles buscam compositores. E aí na hora de buscar os compositores, eles vão atrás do compositor da modinha. Vou atrás do compositor que fez a música para a cantora fulana de tal e que fez sucesso.
Ah, não, eu vou pegar essa composição de não sei quem, porque tá todo mundo ouvindo, tá fazendo muito sucesso, eu quero gravar também para atrair público. E não observa o que está por trás daquilo ali. Então isso é uma pegadinha perigosa. Você pode simplesmente deixar de ter um ministério que realmente vai fazer a diferença, para você se tornar aquela pessoa que está correndo atrás de modinha, para se tornar aquela pessoa que está buscando cada dia mais elevar o seu nome, fazer crescer a sua imagem, porque você quer chegar num lugar e ser aclamado por todos. Se você não é uma pessoa que busca a glória através da música para entregar para Deus e que você quer para você mesmo, olha só, é tudo tão perigoso, eu quero esclarecer isso para você, isso é muito perigoso. Eu poderia estar falando aqui de direito autoral, já tenho aula sobre isso. Eu poderia estar falando aqui de plataforma digital, já tenho aula falando sobre isso. Eu poderia estar falando sobre crescimento no YouTube, já tenho aula falando sobre isso. Eu poderia falar sobre construção de imagem dentro da comunidade de carreira musical, eu explico tudo sobre isso. Mas aqui eu quero deixar muito claro para você. Você é uma pessoa que foi levantada por Deus para um propósito. YouTube, redes sociais, plataformas digitais, construção de identidade, tudo isso é lindo, é ótimo, é necessário, é fundamental para o seu crescimento. Mas nada disso é maior do que o seu propósito. Se você, para crescer, precisa abrir mão do seu propósito, melhor que você fique do jeito que você está. Se fosse para eu crescer como consultor musical, tendo que fazer músicas as quais eu não concordo, com letras que eu não concordo, que eu não abraço, que não abraça a minha fé, bom, eu ia procurar outro ramo, ia procurar outra atividade, outra coisa para fazer. Mas como Deus me levantou com um propósito, com um chamado, eu prefiro muito mais abrir mão da modinha, do crescimento, de rios de dinheiro, de legião de fãs, para poder fazer aquilo que eu realmente tenho que fazer. E dessa forma eu estou cumprindo o meu propósito, que é de falar para você, você tem um propósito, você é um instrumento de Deus aqui na Terra, toma muito cuidado com modinha, toma muito cuidado com os números. Os números, eles mexem com a gente. Eles deixam a gente muito assim, mexe muito com o ego, sabe? Quando você olha para o YouTube, por exemplo, e você começa a ver 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de visualizações, a maioria dos cantores estão procurando por isso. Mas você é a maioria? Você está entre a maioria ou você é aquela pessoa que quer fazer a diferença? Conheço sim homens e mulheres de Deus que estão com 100, 200 milhões de visualizações no YouTube. E não deixaram de ser homem e mulher de Deus. Sabe por quê? Porque o propósito, eles não abrem mão. Eles não deixam de viver o propósito que Deus levantou para a vida deles. E é isso que eu quero alertar você. Eu comecei a aula falando, é um alerta. E eu vou deixar bem claro para você, toma cuidado. Cantor cristão, música secular, duas coisas que não combinam. Se você é aquele cantor cristão que hoje... Deixa eu citar um exemplo para você. Uma vez eu fui para um festival de música. Olha só o que aconteceu. Eu fui para um festival de música onde tinham vários cantores ali competindo pelo prêmio de... Eram prêmios pequenos, eu acredito que era R$2.000 primeiro lugar, R$1.000 segundo lugar, R$800 terceiro lugar. Era uma coisa assim. Era um valor baixo, era numa região mais periférica e era um valor assim que não era tão considerável. E foi, assim, tinham vários cantores lá para poder concorrer. E quando eu vi, subiu uma moça para poder cantar uma música e essa música tinha como tema Espírito Santo. Essa moça estava com um tomara que caia, com o umbigo de fora, com uma saia aberta dos lados até a coxa, pegou o microfone para cantar, começou a cantar imitando a cantora, fazendo aquelas firulas, porque a cantora faz os melismas, ela faz as firulas, aquela coisa mais horrível do mundo, sem nenhuma presença de Deus. Era uma pessoa que estava nitidamente ali, tentando chamar a atenção, tentando alcançar a atenção do povo. Não sei que tipo de gente que ela estava querendo chamar a atenção com aquele tipo de roupa. Mas uma pessoa que chega daquele jeito, que não se prepara, que vai cantar tentando imitar a cantora principal. Você acha que uma pessoa dessa tem um propósito, ela está ali em cima por algum propósito que seja realmente do reino? De repente ela estava precisando do dinheiro, quis chamar a atenção de alguma forma, mas chamou a atenção no lugar errado. E da forma completamente errada.
Quando eu digo isso, eu quero te falar, assim, eu falei de algo aí uma experiência que eu tive que foi bem gritante. Mas existem experiências que são até mais simples, mas que você começa a observar. Por exemplo, quando um cantor cristão, tem acontecido demais nessa era digital, 2019, 2020 tem acontecido muito, cantores cristãos doidos para fazer um hit. O que é hit, Rafael? Hit é aquela música que alcança uma grande popularidade em um curto espaço de tempo. Então esses cantores, para poder fazer esse hit acontecer, eles gravam com cantores sertanejos, que estão no auge do momento, eles gravam com cantores que são ali de MPB, cantores que são de outros estilos. Por quê? Porque a intenção desses cantores é atrair o público de outros segmentos para poder formar o hit, ou seja, para poder alcançar um belo destaque. Aí você fala assim, mas eu não acho que está errado. Tudo bem. O seu achismo não muda o verdadeiro propósito. Se você acha que não está errado, você tem que parar e avaliar. Será se o meu propósito realmente é de reino? Porque como é que... Vamos analisar uma coisa? Por exemplo, certa vez, 2018 para 2019, um cantor que vivia no auge, assim, no topo, ele começou a ter a sua carreira declinar com o passar do tempo, e ele gravou com uma banda muito famosa, e essa banda de cristã não tem nada. E aí eles começaram a lançar essa música e divulgar como hit, divulgar, a gravadora foi lá e divulgou bastante eles. Ótimo, legal, fez tudo isso. Aquilo não levantou a carreira do cantor, de jeito nenhum, pelo contrário. As agendas que ele tinha em igreja caíram completamente. Porque aquela banda que gravou com o cantor, ao mesmo tempo que estava ali aparecendo no YouTube, cantando uma música cristã com aquele cantor cristão, aquela banda também aparecia no YouTube cantando músicas altamente depravadas, músicas altamente pejorativas, com letras que diminuíam a mulher de uma forma absurda. Então isso é muito complicado. E o YouTube, ele tem uma ferramenta que é o seguinte: o algoritmo do YouTube, ele usa links similares. Então, por exemplo, cantor tal gravou com cantor tal. Então, quando você ouve as músicas desse cantor tal e daquele cantor tal, os dois aparecem como links relacionados, ou seja, recomendados, para você também assistir. Aí vamos lá, você vai lá e é convidado para cantar ou convida uma pessoa da música sertaneja. Ótimo, sem problema. Aí vocês dois vão lá, gravam bonitinho. A música cristã, coisa mais linda, você divulga para as pessoas e as pessoas começam a ouvir. Aí uma pessoa vai lá e abre o seu YouTube, abre o YouTube dela, no caso. Ouve a música de vocês. Nossa, foi muito tocado, que lindo, tal, tal. Quando olha embaixo, ali nos links relacionados, tem aquela pessoa que cantou com você, cantando música pejorativa, cantando música que denigre a família, cantando música que denigre a igreja. Ou eu já vi caso, por exemplo, de cantor de música cristã gravando com pessoas de fora, que nas redes sociais a pessoa de fora denigre a igreja, fala mal da igreja, fala mal do povo da igreja, fala mal dos cristãos, denigre a imagem dos cristãos. E aí, como é que fica a situação? Aí você fala, não, Rafael, mas isso é um absurdo, não é possível que isso aconteça. Abre o seu YouTube, começa a observar. Começa a ver os feats, começa a ver as parcerias. Toma muito cuidado. Nessa era digital, onde muita gente tem feito parcerias em lives, dentro do Instagram, ao mesmo tempo que a gente tem visto lives interessantíssimas de cantores, de compositores, de pessoas que compartilham de um mesmo pensamento, de um mesmo propósito, a gente acaba encontrando também coisas que não tem nada a ver, né? Um cantor cristão gravando com uma pessoa que quando você vai olhar é só pornografia, só baixaria, só coisa errada, mas naquele momento da live a pessoa está santa também porque está gravando com um cantor cristão. Toma muito cuidado mesmo, porque a sua imagem é algo que demora muito tempo para você construir, mas você perde assim, ó, no estralar de dedos. Não são poucos os cantores que nós vemos, é fácil você ver. Basta você dar uma olhadinha no YouTube, nas próprias redes sociais também.
Vários cantores que passaram muitos anos lutando para construir uma carreira, para poder alcançar público, para poder chegar em níveis maiores de público. E por uma frase, por uma postagem, por um videozinho curtinho, acabou definitivamente com a carreira e não cresce mais de jeito nenhum. Então, assim, eu não estou falando da boca para fora, você pode dar uma olhada no YouTube. Esse vídeo é um alerta para você. Toma muito cuidado com quem você grava. Toma muito cuidado com as parcerias que você faz. Foi errado fazer parceria? De jeito nenhum, é certíssimo, é ótimo, maravilhoso. O errado é você não observar com quem que você está fazendo a sua parceria. O errado é você não observar qual é o seu propósito na hora de dizer sim ou não para uma pessoa que te convida. Conheço, por exemplo, cantores que já receberam propostas de cantores de fora para fazer live no Instagram, disseram não. Fazer feat, disseram não. Que recebeu parceria, vamos fazer parceria, o banco a parceria, disseram não. Por quê? É prejudicial. Eu tenho que tomar cuidado. Então, antes de você fechar alguma parceria, não pensa só assim, nossa, eu vou atrair o público dessa pessoa para mim. Não pensa só dessa forma, não. Pensa assim, esse público realmente vale a pena? Essa pessoa está dentro do meu propósito, vive o mesmo propósito que eu? Essa live realmente vai edificar alguém, principalmente a mim mesmo? Então, observa tudo isso. Olha só, aqui embaixo está o link Comunidade Carreira Musical, quero que você clique, já cai lá dentro e nós vamos aprender demais, crescer demais, romper na sua carreira. Se você ainda não é inscrito no meu canal, está aparecendo agora o link, a bolinha com a minha cara para você poder clicar e já se inscrever. Envie essa aula para muitos cantores que eu sei que você conhece, que precisa ouvir essas palavras, tá bom? Nos vemos na próxima aula.